Olá, boa tarde a todas e a todos que acompanham o canal Resistentes. Hoje é 5 de outubro de 2021, 17 horas e 2 minutos. Estamos em rede com a Cotter TV, que é uma emissora que compõe aqui uma rede de canais que o canal Resistentes vem construindo. Estamos também nas plataformas do YouTube, do Facebook e da TV Twitch. Peço a todos que não estejam no YouTube que compartilhem a plataforma que vocês nos acompanham, mas depois venham ao YouTube para você poder deixar o seu comentário, o seu like, a sua inscrição, se ainda não for inscrito, e, se puderem, se tornar membros do canal Resistentes e também da Cotter TV. Como faço sempre nas minhas transmissões, gosto sempre de registrar a nossa solidariedade aos enlutados pela Covid-19, que no Brasil se aproximam de 600 mil mortos. O número oficial hoje é de 598.185 brasileiros e brasileiras. No mundo, já são 21 milhões de óbitos. Então, eu registro aqui o meu fraterno abraço e a minha sincera solidariedade aos enlutados por essa tragédia sanitária que o Brasil e o mundo assistem. Todos aqui no Brasil sabemos que esses números poderiam ser muito inferiores, mas muito inferiores a isso que nós temos hoje, se tivéssemos um governo que não fosse negacionista e respeitasse minimamente as orientações da Organização Mundial da Saúde. Muito bem, feito esse registro aqui de solidariedade, eu quero trazer para a tela a nossa querida professora Angélica Lovato, que esteve ausente no canal por algum tempo. Uma alegria imensa poder receber. Angélica, eu sempre gosto de fazer uma breve apresentação. Acho que o Cláudio caiu bem na hora da apresentação. Tudo bem, gente? Eu vou aproveitar, então, e vou dar aquela saudação a vocês. Ele falou que está com esse problema na rede, às vezes cai bem nesse período. E eu queria dizer da minha imensa, imensa, imensa alegria de estar retornando hoje aqui ao canal Resistentes. Agradecer ao Cláudio Passos, a todo mundo que, desde aquele último programa, o quarto programa dessa série da pós-modernidade, tinha estado aqui, né, para a gente poder fazer essas armas da crítica contra a pós-modernidade, contra a contra-revolução burguesa. E foi um período difícil, né? Quero me solidarizar também, tal qual o Cláudio fez, a esses quase 600 mil mortos da Covid. Quando a gente fez o último programa em março, e aí eu tive que me afastar por causa dos desdobramentos pós-Covid, a chamada síndrome da fadiga crônica pós-Covid, estava em 298 mil mortos. Né? 6 meses depois, esses 600 mil, praticamente. Então, é um verdadeiro genocídio mesmo. A gente já começa com um fora Bolsonaro aqui, e, ao mesmo tempo, uma satisfação enorme. Voltei com tudo, agora está tudo tranquilo, né? Estou vendo aí no chat que já tem um monte de gente cumprimentando, e vão para cima deles, né? Vão para cima da burguesia, vão para cima de tudo que a gente precisa fazer aqui. E enquanto o nosso grande âncora, Cláudio Passos, lida com esta queda da rede, eu queria até já dizer a todas as pessoas aqui, né, da imensa solidariedade que eu recebi nesse período de 6 meses, onde eu pude fazer poucas coisas assim, ao vivo, online, por conta da tal fadiga, e também chamar a atenção que muitos daqueles que sobreviveram à Covid, seja em casos leves, seja em casos graves, ocorre essa síndrome, pelo menos pelo que eu pesquisei, 66% das pessoas que tiveram Covid têm transtornos pós-Covid que às vezes nem consegue identificar, né? Então, eu acho que é muito importante também esse depoimento do quanto a gente pode se recuperar, fazendo aqui, né, uma ativa crítica, uma ativa participação, né, nesse mundo da humanidade, como se diz ali na Comuna de Paris, estamos aqui pela humanidade. Bom, como o Cláudio tinha me dito que poderia acontecer isso, acho que ele só não esperava que fosse logo no começo, né? Eu vou tentar iniciar, até o retorno dele aqui para a tela,
já apresentando o que nós vamos fazer hoje. Então, veja, nós tivemos 4 programas entre fevereiro e março. Aí, paramos, né? Ficamos esses 6 meses em gradativa, né? Vamos dizer assim, retaguarda, para depois ir de novo tentar para a vanguarda dessa crítica à pós-modernidade, vanguarda com um monte de gente boa que também está indo nessa direção. E, se a gente for recordar os 4 programas, né, que até na divulgação que o canal Resistentes fez e que eu fiz também nas minhas redes, que a Centralidade do Trabalho, meu grupo político, também fez nas redes, nós tivemos nesses 4 programas 4 temas que eu vou retomar aqui. No primeiro, naquela apresentação geral, né, nós falamos da contra-revolução burguesa, que é a pós-modernidade, e a transgressão resignada. Voltou o Cláudio. Eu avisei aqui que talvez você caísse, hein? Voltei, Angélica. Dessa vez foi um vacilo meu aqui de comando. Quero me desculpar com você, com todos que estão nos acompanhando. Mas, enfim, eu me dei conta que eu caí tão logo você chegou, estava te anunciando, lendo a tua apresentação, acho que deu para todos acompanharem. Enfim, não quero interromper, Angélica, é uma alegria imensa te receber, seja muito bem-vinda. Vamos dar sequência aqui à nossa jornada sobre a crítica às teorias da pós-modernidade. Então, por favor, devolvo a bola para você. Quero saudar todos que já estão nos acompanhando aqui, já tem muita gente. Deixa eu ver, Luísa Capitier, Pedro Somini, Ângelo Antônio, César Locatelli, nosso amigo comum. Vou colocar todos aqui no pé da imagem, como faço sempre, e, na medida do possível, eu trago as perguntas que o chat forem colocando aqui para nós. Angélica, então te devolvo a bola. Enfim, cheguei, você estava aí no teu raciocínio. Fique à vontade, muito bem-vinda, um prazer imenso te receber novamente. Prazer imenso é todo meu, grande Cláudio Passos. A gente começou tudo aqui num outubro, lembra bem, né? Que você... Exatamente. Em outubro de 19. Exatamente. Então, a gente está fazendo aqui 2 anos gratíssimos, né? De um espaço importantíssimo que você nos dá aqui, que o canal Resistente nos dá aqui, e eu estou muito feliz desse retorno por causa dessa ausência de 6 meses, então vamos com tudo, tá certo? Legal. Eu estava dizendo aqui, Cláudio, que naquelas 4 aulas entre fevereiro e março, né, nós trabalhamos 4 temas nessa crítica às teorias pós-modernas. No primeiro programa, a gente focou em o quanto a pós-modernidade é uma ideologia da contra-revolução burguesa, e apresentamos aquela hipótese da transgressão resignada, ou seja, a pós-modernidade ela aparece como teoria crítica, mas ela te faz transgredir sem nunca revolucionar, ou seja, você se resigna diante do fato de que a transgressão é individual e você não consegue mudar o mundo. É o chamado niilismo. Concentrei nisso no primeiro programa, né? Naquelas 3 partes de que se constitui o programa. No segundo programa, né, falamos do assalto à razão, que mais do que a tradução que se recebe em português de destruição da razão, que é também nome de um livro do Lukács, né, uma das grandes referências marxistas dessa hipótese que eu tento desenvolver, avançar, é o assalto à razão. A razão existia, mas é assaltada, ela sai de cena, né? E aí vem o irracionalismo. O terceiro programa, peguei fundo no existencialismo, que é a ideologia imediatamente anterior à pós-modernidade. A pós-modernidade eu chamo de 4ª contra-revolução burguesa, o existencialismo a 3ª contra-revolução burguesa, antes dele a 2ª, que foi o relativismo, e antes dele a 1ª, que foi o positivismo. Então, no terceiro programa, peguei fundo no irracionalismo, na forma mais bem acabada, né, no início do século XX, até mais ou menos a década de 60 do século XX, e a dissolução da ideia de verdade. É isso, Cláudio. Eles chegam a dissolver a ideia de verdade, a coisa mais importante para a humanidade. Então, no terceiro foi isso. No quarto programa, nós aí desenhamos de uma maneira mais ainda ampla, afinal, caminhamos 3 temas, né, da crítica à pós-modernidade e sintetizamos o que era ali a transgressão resignada, essa hipótese que eu venho defendendo com toda a energia, que está pegando, que as pessoas estão
absolutamente propagadoras dela, compreendendo a profundidade que a gente tenta dar, espero que eu esteja sendo feliz, na radicalidade da crítica, ou seja, tem que ser bem fundamentada, não pode ser uma crítica vulgar, não pode ser uma crítica leviana, ela tem que mostrar fundamentos. E imagine o que é mostrar fundamentos da raiz, da radicalidade das coisas, numa ideologia tão poderosa, né? Essa quarta contra-revolução burguesa, que é a pós-modernidade, uma mais sofisticada do que a outra. E nesse programa, nesse quarto programa, falamos muito da emancipação humana, que se diferencia da emancipação política, que é também muito importante, né? E que é o objetivo final da Revolução Proletária. Não é simplesmente tomar o poder, mas é destruir o Estado, destruir o poder, destruir a política para uma sociedade de trabalhadores associados, né? De cada um segundo a sua capacidade, né? E para cada um segundo a sua necessidade, nesse lema importantíssimo, né, do comunismo. Então, foi nesse sentido que a gente caminhou os 4 programas, e hoje, 6 meses depois, voltando com energia total, né, o resgate que eu pretendo fazer aqui, Cláudio e todas as pessoas que estão aqui acompanhando, é a urgência do combate ao irracionalismo. E as armas, né? Nós vamos ver aqui, entre o programa de hoje, o outro programa daqui 15 dias, e se necessário for um terceiro, para encerrar essa série, né? A gente ir trabalhando como combater. Se é urgente, como é que nós vamos combater? Então, Cláudio, eu diria que, para início de conversa aqui hoje, é esse, no primeiro bloco aqui de 20 minutos, que normalmente a gente faz 3 blocos, né, de 20 minutos, eu pretendo, então, dar uma pequena síntese, mas já na síntese colocando coisas novas, tá? Para não ser simplesmente uma síntese. Aliás, simplesmente uma síntese é porque toda síntese já carrega elementos novos também. O que você acha? Pode ser assim? Não, bacana, Angélica. Deixa eu agradecer aqui já um super sticker que está chegando. Já correu aqui, porque o público está muito grande. Assim que eu localizar, eu quero agradecer. Está aqui o Márcio Bentimol. Oi, Angélica, feliz em te ver e vamos detonar a pós-modernidade. Sempre lembrando aquilo que a gente vem dizendo desde a abertura dessa nossa jornada, que essa nossa reflexão é para fortalecer justamente a nossa militância, né? Dando substância à crítica que nós fazemos da realidade que nos cerca. Então, a pegada dessa jornada é justamente essa, e isso enriquece muito o debate, e é tudo o que o nosso público mais deseja. Canal Resistente tem sentido essa receptividade ao promover programas como esse que nós fazemos com a Angélica. E o tema de hoje é a urgência do combate ao irracionalismo. Então, te deixo à vontade para você entrar nele, então logo você considere oportuno. Exato, Cláudio. Então, eu queria, nesse primeiro bloco do programa, né, trabalhar como é que nós vamos destruir a contra-revolução burguesa no âmbito ideológico, tá? Essa síntese que eu vou fazer dos 4 programas, digamos assim, nesses 20 minutos, já tem um elemento novo. Que elemento novo é esse que nos faz aqui trazer essa síntese, tá? É que a crítica que nós podemos fazer e nos municiar no plano ideológico contra a burguesia, na sua total sofisticação contra-revolucionária, num predomínio como ideologia dominante, é de que, lembrando o Engels, a luta ideológica é um importantíssimo momento da luta de classes. Então, às vezes, eu quero começar por aqui, essa síntese, sabe, Cláudio? Porque às vezes a gente fica muito angustiado de que no plano material concreto a gente tem aquela dificuldade de, por exemplo, realizar uma grande greve geral, que é isso que vai mudar o mundo a partir da classe trabalhadora, do proletariado, que mobilizado e parando a produção de setores estratégicos causaria essa consequência material, concreta. Mas esta preparação ideológica para o combate ideológico, ela é uma arma tão importante quanto,
porque ela prepara nesse momento de, digamos assim, não simplesmente um acúmulo de forças, mas de uma reserva de forças, né? Com toda a condição de ser uma arma à nossa crítica, uma arma ideológica, isso vai despir a burguesia da sua possibilidade de vitória, porque ela não só vem na luta concreta e prepara a luta concreta, mas ela nos fortalece na hora que a classe operária retomar este processo. A gente está se preparando, a gente tem que estar preparado para quando ela reentrar em cena. Tá? Claro que nós estamos tendo manifestações de massa no Fora Bolsonaro, ainda bem, com todos os seus dilemas e seus problemas, né, as manifestações, mas das manifestações de massa nós vamos ter que evoluir para greves de massa. E esse é o momento preparatório que o canal Resistentes aqui está aqui, né, preparado para fazer. Aliás, adorei a vinheta, quando eu deixei aqui ainda não tinha a vinheta, né? Que correspondeu àquilo que a gente sempre pedia para o canal Resistentes. Vamos dos resistentes para o avanço. A vinheta coloca isso. Grande Cláudio e todos aqui do programa, né? Então, vamos lá. Qual é, né, a arma da crítica que nós podemos aqui, né, a cada 15 dias, utilizando esse espaço, nos municiar? Né? Por isso que a gente lançou, né, não por uma simples questão de promoção, né, dessa série, mas da gente se recolocar no tema, a playlist, né, que o Resistentes fez com os 4 programas anteriores. Dar uma reassistida, mandar para alguém junto com esse 5º, para ver se quem ainda não conhece pode estar com a gente nesse processo. E, nesse sentido, esta guerra ideológica de classes é para o que nós estamos nos preparando agora. Nós não estamos aqui simplesmente para acumular saberes, no plural, né? Como diz a pós-modernidade, o acúmulo de saberes. Não, o saber é diletante. Nós estamos aqui para implementar conhecimento, categorias, apreensão da realidade, nos municiar ideologicamente. Estando na raiz do problema, ninguém nos domina, porque a gente terá, inclusive com fundamentação, como rebater. Então, eu faço um convite, né, a todas as pessoas que estão aqui assistindo, as que vão assistir depois, as que assistiram os 4 programas anteriores, aquelas que, num dado conjunto, acompanham o canal Resistentes, e o convite é o seguinte: cada um aqui pode aprender esse conjunto teórico, político e histórico, com leituras, sim, claro, que nós vamos estar indicando aqui, e com um conjunto de pequenos passos que, a partir desse 5º programa, no 6º, e se for necessário um 7º, eu vou trabalhar concretamente passos da luta política, da luta teórica e da luta histórica que a gente pode colocar. Seja qual for a sua ocupação hoje, se você está desempregado, se você está no ambiente operário, que é importantíssimo, se você não está, se você está em outro ambiente, não tem nenhuma possibilidade da gente não sair daqui com a energia para mudança, para transformação, porque, inclusive, há uma diferença entre mudança e transformação, e mudança nos leva à transformação, evidentemente. Mas qual é a grande questão dessa síntese que agora a gente vai realizar aqui ao longo do programa com a coisa nova? A coisa nova é a seguinte, e é por onde eu quero retomar. A principal armadilha da ideologia pós-moderna e de todas as suas nefastas consequências sobre o mundo, no mínimo desde o maio de 1968, contando com todo o irracionalismo anterior do século XX, a principal armadilha é que ela se ocupa concretamente de problemas reais da humanidade. E nenhuma outra fazia isso. O existencialismo não fazia isso, o relativismo não fazia isso, ou fazia parcialmente, muito parcialmente, e o positivismo também não. E o existencialismo, essa terceira contra-revolução pós-moderna, que está imediatamente anterior à pós-modernidade, na verdade, produziu um conjunto de textos muito para baixo, muito depressivos, muito de explícita desistência da vida, propondo no limite o próprio suicídio, como eu já falei aqui algumas vezes. E isso foi, de uma certa maneira, levando a humanidade a uma total inconsequência nas suas ações, que a burguesia, no seu domínio concreto,
material e ideológico, percebeu que tinha que mudar. Ela tinha que dar alguma esperança, parecendo que fosse uma esperança, mas retirando a esperança na base, ou seja, fazendo as pessoas desistirem da mesma forma. Como? Através de uma postura transgressiva, mas se resignando, dizendo, pelo menos individualmente eu estou fazendo alguma coisa, mas na classe é impossível e fazer uma revolução é impossível. Ou seja, a pós-modernidade sofisticou o existencialismo e, claro, veio num momento de predomínio material da burguesia, porque a partir de 68, 78, 88, 20 anos depois desse maio, né, que instaura, de uma certa forma, o pressuposto, a protoforma da pós-modernidade, tendo como exemplo dessa protoforma, como um proto-pós-moderno, o Foucault, tá? Porque a pós-modernidade mesmo é ali, né? Em 1979, com o Lyotard, como já falei ali nos programas anteriores, mas quando chega 88, 89, né? Queda do Muro de Berlim, 90, 91, 92, queda de toda a União Soviética e do leste europeu, facilita por demais o trabalho ideológico da burguesia em construir a pós-modernidade. E aí você tira aquela, digamos, mancha que a burguesia chama de mancha, que é o movimento proletário unificado na consciência de classe, nas lutas de classes, e aí nos traz, né, a necessidade de uma transgressão, mas dizendo que o mundo é impossível de ser transformado. É só como um paliativo que nós podemos ser o quê? Contestadores, usar a contestação, a transgressão, a insurreição, mas nunca mais como classe. Porque se usar como classe, vai ser o socialismo, e o socialismo é stalinista, e o stalinismo acabou com a possibilidade da liberdade humana. Então, não queremos capitalismo, não queremos socialismo. Então, a pós-modernidade, ela é auxiliada, ela aproveita. Lembra que eu falei que o pensamento de uma classe é feito com base numa necessidade social? A necessidade social burguesa da quarta contra-revolução é criar um paliativo que parece que nós estamos transformando alguma coisa, mas é só no plano individual. Primeiro mude a si mesmo, depois queira mudar os outros, e sempre fora da classe. E o primeiro lugar que diz que a gente tem que primeiro mudar a gente mesmo é um aliadíssimo da pós-modernidade, e que a gente vai, dentro desses programas que faltam, trabalhar, porque desde o terceiro programa que já tem pergunta nesse sentido. É aquele instrumento que, quando tomado via a concepção lacaniana, de Jacques Lacan, né, nos traz o destrutivismo, nos traz o irracionalismo, nos traz, né, a ausência da ideia de verdade, e que a gente vai aqui na psicanálise dessa vertente, não de outras, tá? Dessa vertente, é bom aqui caracterizar para não sermos levianos com a psicanálise, evidentemente, mas é o momento em que a gente vai, né, mais entender o que é o eu isolado, o sujeito isolado, descentrado, que esse tipo de psicanálise leva. Então, há até um instrumento científico para destruir o sujeito, né, e fazer com que a sua transgressão seja resignada. Bom, então já avancei lá para voltar aqui. Essa é a dialética da coisa, né? E aí encerraria esse primeiro bloco de 20 minutos, Cláudio, para passar para você aí fazer, né, a tua mediação. O que eu disse? Que a grande armadilha da quarta contra-revolução pós-moderna, o item novo que a gente está colocando hoje aqui é que ela se ocupa verdadeiramente, autenticamente, de problemas reais da humanidade. Quais problemas? Fundamentalmente, a miséria, a opressão, de fato, que ocorre dentro da civilização capitalista, seja com camadas, né, na totalidade da classe trabalhadora, mas que tem as suas identidades, que não pode ser confundido com identitarismo, mas que, né, vai se colocar como identitarismo, e essa é uma discussão que a gente vem fazendo desde o primeiro programa, porque a questão da identidade é legítima, né? Já o identitarismo, enquanto expressão da quarta contra-revolução burguesa para eliminar
a centralidade do trabalho, a centralidade da classe, especialmente da classe operária, ela, né, tem que ser subordinada aqui à crítica. Então, a pós-modernidade se apresenta como uma crítica regressiva, isso eu já tinha dito. Mas como ela se apresenta como crítica regressiva, que é o elemento hoje novo aqui? Ela se apropria, Cláudio, de problemas realmente existentes na humanidade. E já dou uma palhinha para o segundo bloco. Ela se apropria, mas não dá uma solução. Então, parece que ela traz uma solução. Ela se apresenta como se trouxesse uma solução. E não é uma solução. É isso que vai ser meu desafio no segundo momento aqui do programa. Muito bom, Angélica. Deixa eu registrar aqui mais um superchat da minha queridíssima irmã, Cibele Maria Leal Passos, que é fã número 1 do canal e da Angélica Lovato. Ela declara aqui num comentário anterior, ela diz, boa tarde, resistentes. Cláudio, querida Angélica Lovato, feliz em ter você de volta. Assim como a Cibele, Felipe Borges Cunha, o Anselmo Alves de Araújo, estou colocando todo mundo aqui no pé da imagem e anotando as eventuais questões. E eu gostaria de ressaltar também, Angélica, do quanto essa nossa jornada pode trazer como compreensão aqui para a nossa militância do campo da esquerda, nós entendermos as causas da nossa impotência política nos últimos anos. Muito dessa impotência está consolidada nesta reflexão que nós estamos fazendo aqui com a Angélica Lovato, não só nessa jornada, como em outras lives que já fizemos com ela. Então, eu gosto sempre de reafirmar que nós estamos fortalecendo nossos dentes para morder nessa jornada que fazemos com a Angélica Lovato. Então, acho muito importante toda essa reflexão que estamos fazendo e que iremos fazer ao final dessa jornada, já estamos pensando em novos projetos, todos eles com esse mesmo objetivo. Então é isso, Angélica, te devolvo para você dar continuidade, eu estou continuando aqui, acompanhando o nosso chat, está muito ativo, muita gente participando, e vou colocando todos aqui no pé da imagem. Te devolvo. Que bom. Já agradeço de antemão todo mundo que está se manifestando aí no chat, de coração e de alma. Vamos lá, então. O que é o desafio nesse segundo bloco aqui do programa? Né? Se a gente está lembrando que a pós-modernidade, a grande armadilha dela é que ela se ocupa de problemas realmente existentes na humanidade, portanto, parece que vai trazer a solução, mas não traz, por onde começar a desmascará-la? Tá? Então, a minha pergunta é, como desmascarar a pós-modernidade? E, além de desmascarar, como destruí-la? Como ter aqui, né, atitudes nossas, como classe, e claro que há o sujeito na classe, todos nós somos uma individualidade singular, e é aí que ela nos confunde também. Somos uma particularidade, somos brasileiros, por exemplo, todos temos essa particularidade, e somos humanos, que é a nossa universalidade. Então, cada um de nós, o singular, a nossa particularidade, que pode ser a questão de sermos brasileiros, e a nossa universalidade, que é ser seres humanos. Então, o aspecto filosófico é o que mais nos traz aqui. E ela, na sua competência, porque a pós-modernidade é bastante competente na sua crítica, né? E é evidente que nós não estamos mexendo como amadores, como isso que eu falei sempre a vocês, a gente não está lidando, a gente não está batendo em morto, a gente está lidando com uma estrutura ideológica muito bem montada. Então, como transformar isso que o Cláudio falou, que parece uma impotência da gente diante do mundo, naquilo que pode mudar esse mundo, não ser impotente nesse sentido? O passo a passo, a síntese e o convite que eu disse que faria a vocês é o de que cada um de nós pode ser esse elemento subjetivo dentro da nossa classe, como classe trabalhadora, a realizar essa questão. Sabe como? Lembra que eu disse que o método que a gente usa aqui, que eu uso aqui, é o método da metanarrativa. Ir para além da narrativa, ver, portanto, a totalidade. Neste ponto, eu quero voltar a chamar aqui a atenção de 4 posturas que a burguesia revolucionária tinha e que depois precisou destruir para impedir a revolução proletária. É simplesmente esse o raciocínio.
É um raciocínio que está muito moldado ali na transição do feudalismo para o capitalismo. E lembra que teve um dos programas que a gente fez essa rota cronológica, né? Essa mudança que levou em torno de 400 anos. E depois mais 400 para se estabelecer. Então, não é uma brincadeira, mas é possível. E dentro da dinâmica do capitalismo pode ser muito mais rápido, porque a dinâmica que existia lá no feudalismo era muito mais lenta em termos sociais e em termos materiais, certo? Tanto que em 70 anos a gente já conseguiu fazer uma primeira experiência de transição socialista, que refluiu justamente porque não levou a transgressão resignada em conta e a emancipação humana como resultado da quebra da transgressão resignada. Então, essa hipótese se põe da seguinte maneira: não há ideologia que queira transformar o mundo que não possa estar baseada em 4 elementos, tá? A razão, que é fundamental, por isso que o racionalismo por si só pode ser óbvio, mas nem sempre é. Ele não nos leva a lugar nenhum, porque ele não dá um ordenamento racional da realidade, e a que classe interessa não dar um reordenamento racional da realidade? Só aquelas que já estão no poder. Lembra disso? Esse é o ponto, o primeiro ponto da metanarrativa. Portanto, a racionalidade. Qual é o segundo elemento? O humanismo, colocar a humanidade no centro das preocupações. E a humanidade enquanto ser ativo, enquanto classe ativa, cada ser, cada sujeito na classe. A dialética, que vem desde Hegel, que é o filósofo burguês mais avançado, né, do tempo em que a burguesia era revolucionária, e que Karl Marx, esse instrumento que a gente está recuperando aqui, e que quanto mais dizem que Karl Marx deve ser esquecido, mais nós devemos rememorá-lo. Por quê? Porque a historiografia dominante é que vai dizer para jogá-lo fora. Então, nós temos que ir na contra-dominação, na contra-corrente, que representa o que nós estamos fazendo aqui. E o último elemento, que é o historicismo. Então, vamos gravar isso, vamos ser bem didático aqui, porque ser bem didático é ser profundo. Às vezes isso é confundido, né? Isso é confundido e a gente acha, né, que dando aquela empolada, aquela questão parecendo que a gente está explicando, não estamos explicando coisa nenhuma. Então, para ser didático, precisamos ser profundos. Qual é a primeira profundidade? Eu vou falar de 4 profundidades, tá? A primeira profundidade é a desses 4 elementos, certo? Vamos repetir, então? É a racionalidade, a razão, o humanismo, a dialética e o historicismo, tá? Contra essas 4, a burguesia vai trazer elementos para destruí-las, porque com esses 4, se tudo na vida a gente ordena dessa forma, e aqui esse convite que eu fiz para cada um é para que cada um de vocês se sinta um filósofo, se sinta um historiador, se sinta um politicólogo, se sinta, portanto, um humano completo, um humano no sentido da metanarrativa, e que saia por aí reproduzindo isso da mesma maneira didática. É possível e é importante, e é fundamental, dentro da nossa classe. Não existe aquela coisa de, trabalhador não vai entender isso, só se você está subestimando o trabalhador. Lembro que o Marx disse, escrevi o Capital para a classe trabalhadora, ou seja, para estar à altura do desafio da classe trabalhadora. Então, primeiro momento, da primeira profundidade, esses 4 elementos: historicismo, racionalismo, dialética e o humanismo. Dito isso, né, que nos áudios lá e vídeos anteriores a gente já trabalhou o que é cada um deles, né, nós não precisamos repetir aqui, vamos para aqueles que nos ajudam a desdobrá-los, tá? Vou falar de mais 3 dimensões de profundidade. Primeira, a contra-revolução burguesa se dá a partir de 1848, elemento histórico. Se dá porque ela precisa agora provar que não é possível uma revolução proletária, elemento político. E se dá invertendo a relação sujeito e objeto, elemento filosófico. Sacaram? Então, quando a gente pega esses 3 elementos, histórico, filosófico e político, e você automaticamente se transforma nesse ser, né, que consegue fazer uma metanarrativa nesses 3 elementos, você entende que em 1848 essa classe dominante muda de posição, de uma posição iluminista que considerava o humanismo, considerava a razão, considerava a dialética e considerava, né,
a humanidade, a história, ela passa a ter uma postura que vai descambar o quê? Para uma narrativa, para um fragmento, para uma parte, e não mais o todo. Quando eu não vejo mais o todo e só vejo a parte, claro que eu não vou conseguir destruir esse monstro e botar uma outra coisa no lugar. Então você começa a ficar, né, vedado. Primeira contra-revolução, positivismo, lembra? Segunda, relativismo. Isso no século XIX, de 48 ao fim do século. Século XX, existencialismo, fim do XX, início do XXI, a nossa miséria pós-moderna. Legal, segunda profundidade. Terceira profundidade. A cada momento desse predomínio ideológico contra-revolucionário, burguês, sofisticadíssimo, e que a cada etapa ideológica da contra-revolução se torna mais difícil de desdobrar, se torna, porque cuida de problemas reais, parecer estar falando para o nosso coração e para a nossa alma, a verdadeiras odes pós-modernas, né? Ao ser humano, mas aquele humano fora do humano, o super-humano, o super-homem do Nietzsche, o meta-homem, né? Aquilo que ele vai chamar do inatingível. Então, valoriza a humanidade porque vai dizer que é inatingível ser feliz e mudar o mundo. Então, esta armadilha que está mais explícita, né, no existencialismo, ela vai a cada uma, estou na terceira profundidade, a cada uma dessas 4 contra-revoluções ideológicas vem uma chamada, entre aspas, muitas comillas, como se diz em espanhol, tá certo? Vamos fazer, enquanto burguesia, uma revolução, entre aspas, tecnológica. A primeira, que corresponde ao primeiro momento ali, né, da predominância do positivismo, né, aquela revolução fabril, aquela máquina a vapor. A segunda, já correspondente a um segundo momento da contra-revolução ideológica, a eletricidade. A terceira, que vai acompanhar o século XX, ali justamente dos anos 50, 60, 70 para 80, a eletrônica. E aquela posterior aos anos 80, né, do século XX para cá, a nanotecnologia. Isso que nos faz hoje com um elemento desse totalmente montado só no Brasil, mas construído como patente, né, nos grandes países imperialistas, que é, né, a partir desta nanotecnologia, a quarta chamada, entre aspíssimas, revolução tecnológica. Veja, então, o material está conectado com o ideológico, rejeitando as 4 disposições iluministas burgueses. Ué, agora vem a quarta profundidade. Tá? Com essas 4 profundidades, você dominando-as, né? E aí tem leitura, tem uma série de coisas, enfim, a gente vai dizer isso ao longo desses 3 próximos programas, instrumentalizando essa sua arma da crítica, você vai ficar mais armado do que alguém, né, com uma arma real, né, concreta, que disparasse tiros, ok? Que é a seguinte: a cada uma dessas 4 contra-revoluções burguesas ideológicas, cada uma das chamadas revoluções tecnológicas, correspondeu, Cláudio, e com isso eu encerro aqui o segundo momento para a gente ir para o terceiro, correspondeu uma revolta operária, uma manifestação concreta de uma insurreição operária, ou, com o passar do tempo, com revoluções proletárias. Qual foi a primeira grande? A Primavera dos Povos, de 1848. Ali, a burguesia mostra sua cara, reprime, destrói as revoluções de junho e o proletariado descobre explicitamente que a burguesia não é mais a sua representante, como foi em 1830, não era mais, mas parecia que foi, como foi em 1789, no momento da Revolução, isso sem falar da Inglaterra. Segundo momento de revolução, insurreição, disposição operária, a grande Comuna de Paris de 1871, que até hoje tem lições que não foram, né, totalmente apreendidas e que se deu num país avançado do capitalismo mundial. Terceiro momento, né, que corresponde àqueles anteriores que eu acabei de dizer, Revolução Russa,
tentativa de revolução alemã, que seria num país avançado, imperialista, a Revolução Russa num país atrasado, hipertardio do capitalismo, mas que se consolidou como união das repúblicas socialistas soviéticas, o leste europeu, a Hungria, a Polônia, tudo aquilo, a China, Cuba, certo? Enfim. E aí, um momento de regressão a partir de 89, mas que em 68 dá um pontapé. O que acontece em 68 que ordena a quarta contra-revolução? As greves operárias do maio de 68. Eu dei uma explicação bem legal disso no primeiro vídeo, no finzinho, do momento 54 minutos para frente. Dá uma olhada lá. Então, eu queria registrar essas 4 profundidades para poder ir para o elemento final do nosso terceiro bloco aqui do programa, né? E quem sabe um quarto, né? A gente tem um tempinho hoje, quem sabe uma palhinha aí, Cláudio. Angélica, eu já tenho 3 perguntas aqui anotadas que a gente pode deixar para o último bloco do programa. Para o quarto, isso. Para o quarto bloco. O Fernando Terra coloca uma questão que nós vamos levar para o quarto bloco, mas eu quero agradecer também o superchat que ele nos encaminhou aqui, e com isso peço esse estímulo a todos que puderem também deixar sua colaboração no superchat, pelo Pix, que está aqui no canto superior esquerdo do canal, para aqueles que puderem se tornar membro ao lado do botão inscrever-se. Estamos com um excelente público, peço a todos que compartilhem essa live, deixem o seu comentário, tudo isso ajuda no impulsionamento depois que essa live estiver com vida no YouTube, e ela fica sempre crescendo no seu público e na sua visualização. Muito bem, Angélica. Então, podemos combinar de, no último bloco, a gente responder essas 3 questões que eu já separei aqui, que eu te coloco num bloco só, e você responde ao término do programa. Então, é isso aí. Devolvo a bola para você dar continuidade nessa brilhante exposição que você está fazendo. Ficou ótimo assim. Eu vou, então, tentar terminar esse tema de hoje, a urgência do combate ao irracionalismo, para poder abrir para as perguntas nesse quarto bloco. Agora vem a parte mais difícil. Eu vou começá-la hoje e vou desdobrar aí em 2 programas que a gente está tentando imaginar esse e mais 2 para essa centralidade aí da questão. Senão a gente faz um quarto, não tem problema. Mas saibam que já estamos preparando também o próximo assunto, né? E aí a gente vai também, de alguma forma, desdobrar. Mas vamos lá. A parte mais difícil agora é dar o passo a passo teu como subjetividade humana, todos os humanos, certo? Com todas as chamadas identidades dentro de uma classe específica. Esse programa não é para a burguesia, é para nós, da classe trabalhadora, né? Esteja ela empregada ou desempregada, é aquela parte da humanidade que está sendo, né, destruída na sua subjetividade a partir da dominação de classe, a partir da extração de mais valor. O desafio que está lançado aqui, que eu fiz o convite no começo do programa, é que cada um aqui tem que saber reproduzir esta questão que nós estamos passando. Mas para reproduzir, você precisa da seguinte credibilidade: misturar teoria com política. Você não pode ser o cara que fica no teu quarto estudando e não sai para as manifestações. Você não pode ser o cara que só fica na teoria e não vai para a política. Nós temos que fazer política. Nós temos que nos envolver com a política. Claro, com a política de esquerda. E mais do que uma política de esquerda, com a política revolucionária. Não há revolução sem teoria revolucionária. E cada um que está aqui, mesmo que tenha a função de ter uma dada maturidade intelectual e que possa produzir, teoricamente, ajudar a continuar o que a nossa grande herança desde o Marx está fazendo, e, claro, nós somos parte desse processo, ninguém aqui está defendendo uma ideia original sozinho, nós somos continuidade da reflexão da nossa classe. Mesmo esses que já estão com a maturidade para isso, não podem passar 100% do tempo apenas teorizando, apenas escrevendo, embora seja um momento importantíssimo. Cada um aqui tem que ir para a política. Ah, no meu sindicato só tem pelego? Vai lá, se coloque e tire da pelegada, né? Ah, não tem nenhum partido político que eu queira estar de esquerda? Bom, se não tem nenhum e você tem uma perspectiva sindical, já está valendo. Se você quer entrar num partido e construir
uma tendência revolucionária, de tal modo que você possa, inclusive, estar em momentos eleitorais, usando o palco das eleições para poder apresentar também a sua proposta, que a gente sabe que não é para ganhar, é para apresentar uma proposta, vá. Mas como? Preparado. E como você se prepara? Resgatando os grandes clássicos e sendo filósofo, historiador e trabalhando no âmbito político, aqui, tanto da ciência política quanto dessa atividade política. Bom, em uma palavra, o Marx, como era muito mais esperto do que nós, né, ele definiu todas as áreas do conhecimento, a totalidade metanarrativa, que, claro, é um método marxiano, ele definiu como ciência da história. Por causa daquela aulinha lá, né, desse momento da gente estar refletindo juntos aqui, que a gente chama de aula no melhor sentido possível, quando eu diferenciei ciência e ideologia. Está lá no 3º programa. Tá? Já estou indicando para a gente poder também ir no lugar certo, se não tiver tempo de rever os 4, né? Bota na velocidade 1,75 e vai que vai, tá certo? Porque você já ouviu antes e você pode captar. O que eu estou dizendo? Você tem que enfrentar o desafio. Agora estou falando para cada um da nossa classe que está aqui assistindo. Né? Porque é claro que a burguesia não está aqui assistindo, né? Não lhe interessa e, evidentemente, ela está mais nos vigiando. Mas o que você tem que ser? O desafio de ser filósofo, historiador, cientista político e fazer política, tá? Porque a gente sabe também que tem uma série de pessoas que acham, não tem nenhum partido que preste, não tem nenhum sindicato que preste, eu vou ficar só escrevendo. Bom, melhor, se for escrever uma atividade e uma teoria revolucionária, ótimo, mas qual que é a grande dificuldade agora? Isso que eu estou dizendo não é novo, mas eu vou colocar um elemento novo, tá? Para rebater aqueles que não são cachorro morto e que a gente tem que destruir, nós temos um triplo desafio. Primeiro, entender quem são os autores de cada contra-revolução burguesa dessa, tá? Isso daí tem que ser feito com bastante maturidade intelectual. Tem que entender Durkheim e seus subordinados teóricos do positivismo, Weber, que é o máximo do relativismo, e os que se desdobraram com ele, Nietzsche, que é o mais difícil de todos, e tudo que se desdobrou a partir do Nietzsche, inclusive uma excrescência do processo total, que é Heidegger, tá certo? E o quarto, que é Foucault. E seus desdobramentos, como Lacan, outras coisas. Imagine, então, quando isso chega no Brasil, né? Se der, né? O Cláudio está me provocando aí para no último programa eu falar os nomes dos brasileiros que estão nessa jogada. Podemos, mas não quero agora trabalhar isso, quero pegar no fundamento, né? Como é que esses fundamentos chegam e são reproduzidos mundialmente na contra-revolução? Quer dizer que você vai ter que ficar aí lá além do Durkheim, Weber e Nietzsche e Foucault? Não necessariamente, mas quem se dispuser a fazer a parte ideológica entre ciência e ideologia, vai ter que se defrontar e saber por onde eles passam. Porque quando a gente descobre por onde eles passam, a gente não vai repetir o que eles dizem para a gente que é um problema humano. Por exemplo, a angústia é um problema humano, o suicídio é a única solução. Nós temos opressões e a única solução é uma micropolítica, porque não dá para tomar o poder. Nós temos que construir coletivos, porque esse papo de sindicato está ultrapassado. Vejam que dei 3 exemplos de coisas que muitas vezes numa assembleia, numa preparação para uma manifestação de rua, aparece nos nossos movimentos. Então, você não pode ser absenteísta e não pode ir para uma reunião com medo de dar uma gafe do politicamente incorreto. Porque a única gafe que você não vai dar é quando você falar da classe trabalhadora e você falar do processo revolucionário. E olha, eu vou te dizer, não é simples, não é fácil, e rebaixa o padrão do debate. Quem está em partido, quem está em sindicato, quem está em coletivos feministas, ou LGBT, ou de negros, ou de indígenas, de tudo isso que vai rolando nesse supermundo, né, hipertrófico, de uma transgressão hipertrófica, sabe? Ela cresce e fica dura, se paralisa. Ela não consegue desdobrar dialeticamente em revolução. Ela fica congelada. Basta ir na minha rede social e dizer que eu sou politicamente correto e falar todos, todas e todes e todas X, e está tudo resolvido, quando nada está resolvido se você só se apega na linguagem. Eu não estou falando necessariamente, estou falando também
que você desista dessa linguagem. Mas, por favor, seja um filósofo, um historiador e um cientista político e faça política. Ou seja, não se envolva só com o discurso, não se envolva só com a linguagem. Primeiro passo. Segundo passo, viu, Cláudio Passos? Vamos dar 3 passos aqui, meu caro, homenageando o seu grande sobrenome, né? E da sua querida irmã que está sempre aqui com a gente. Vamos lá. O segundo passo é ler quem contestou esses 4. Tem poucos, mas já tem. Né? E aí não vem apenas do Marx, do Engels, da Rosa Luxemburgo, do Lenin, do Trotsky, enfim, de um conjunto de autores. Aí vem aqueles que se distribuem ao longo do século XX, vem no próprio Lukács, no Gramsci, no Mészáros, num conjunto de autores. E sempre nessa conta nós vamos estar perdendo, porque como as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante, e você não faz carreira acadêmica se você não está na corrente, se você está na contracorrente é mais difícil, claro que a gente está levando de 7-1, mas a gente pode ir para 7-2, a gente pode ir para 7-3, aí eles fazem um 8º, um 9º gol, a gente vai para o 4º. Uma hora quando isso empata, e aí depende da classe operária, não depende só de um movimento ideológico, quero deixar isso bem claro aqui, a gente vai poder, né, fazer o terceiro momento, e com isso encerro aqui o terceiro bloco. O terceiro momento é quando a gente lê quem é conservador, quem é contra-revolucionário, lê aqueles que supostamente já tentaram combatê-lo e aqueles que os seguiram, e aí vou já falar pelo menos 4 nomes aqui no Brasil, para já também tirar um pouco a ansiedade, né? Que dentro de uma historiografia bastante hegemônica no Brasil, são nomes que eu vou falar com calma, para depois também a gente desdobrar, não quero aqui ser leviana, nem ofender ninguém, mas, né, são teorias ali de um quadrilátero teórico brasileiro pós-64 que estão bebendo nessa contra-revolução, mas parece que não. Marilena Chauí com a teoria do autoritarismo, Fernando Henrique Cardoso com a teoria da dependência associada, Francisco Verfort com a teoria do populismo e Eder Sader com a teoria do autonomismo. Bom, fechei e fica a polêmica, tá? Depois a gente vai falar menor, porque vocês já sabem que a gente não faz aqui sem fundamento, mas já citei, trouxe aqui. Qual é esse terceiro momento? É a gente conseguir produzir uma teoria crítica, né? Que rebata o conservador, quem se inspirou e já deixou uma pista para a gente, e aqueles que seguiram aqueles caras, né, dessa contra-revolução burguesa. É um trabalho difícil, mas vou dar uma dica boa, que todo mundo vai sair feliz hoje aqui. Não é só na universidade, é fora dela. Eu estou falando principalmente para você que está fora dela, que acha que por estar fora da universidade você está fora do mundo. De jeito nenhum, quem está no mundo é você. E aí, por isso mesmo, né, que eu vou encerrar esse terceiro aqui para virem as perguntas, dizendo, né, e com tudo que eu, né, fiquei aí na retaguarda tentando dominar a síndrome pós-Covid e conseguimos, né, e que abalou bastante minha condição física e mental, mas agora já voltou, que é escrever sempre em 3 etapas. Era isso que eu queria. Quem aqui quer escrever, quem aqui se sente em condições de escrever, ou de repetir o que nós estamos falando como reprodução ampliada da Revolução Proletária, né? Tem que fazer em 3 etapas as coisas. Por exemplo, eu vou escrever, né? Eu vou dar a conhecer a vocês, né, um livro sobre a transgressão resignada e toda essa fundamentação, bastante fundamentado, melhor dizendo, né? Em 3 etapas. Um ensaio, um esboço de crítica às teorias pós-modernas, aquilo que eu havia anunciado a vocês, de umas 40 páginas, como um pequeno panfleto, né, uma pequena brochura que vai circular gratuitamente, PDF, todas as redes para todo mundo ler, né? Aí ou vai ser colocada no silêncio ou vai levar porrada, não sabemos, mas seja o que for, tenho certeza que quem está aqui no programa vai poder ler e contribuir com o esboço. Olha, falta isso, falta aquilo, não falta, aqui foi bom, aqui não. Segundo, um pequeno livrinho de 120 páginas, que eu estou chamando de livrinho e livrão, né? O livrinho já estaria mais desdobrado. E daqui a um ano, o livrão, a tese. Por quê? Porque a gente constrói um pensamento por etapas, com a contribuição de quem lê, com a crítica de quem lê também. Inclusive, se vier crítica da direita ou da esquerda pós-moderna, a gente constrói, né? A última coisa que tem que estar posta na mesa é a nossa arrogância ou a nossa não humildade, é a gente construir. E, lógico,
bem determinados, sabendo que podemos ser reprimidos, cancelados, né? Essa coisa toda do cancelamento, que significa uma coisa pior que o Estado de Direito burguês, né? Porque não dá nem direito à defesa, mas, enfim, era isso que eu queria, vamos dizer, finalizar para ouvir agora as perguntas, que eu não li ainda ali no chat, estou querendo as perguntas. Cláudia, aquele problema de meu som. Sempre tem um assim, né? Não dá para fazer uma live sem isso. Mas então, eu dizia que tem muita gente nos acompanhando, todos muito agradecidos com a tua aula, te cumprimentando e parabenizando pela tua lucidez. E eu separei aqui, Angélica, 5 questões. Eu não sei se eu te coloco as 5, ou podemos colocar as 3 primeiras, você responde e a gente finaliza com as 2 últimas. O que você acha? Como você quiser. Não, legal, acho que assim a gente não dispersa muito as perguntas. A primeira é da Luísa Copieters, não sei se estou falando Copieters. Luísa, ela diz, professora Angélica, como você entende o discurso de que racismo, machismo e LGBTfobia são estruturais? Como você entende o uso do termo estrutural? Aí depois vem a pergunta do Anselmo Alves de Araújo. Ele diz, qual é a relação entre o pós-modernismo e a crise estrutural do capital? Exige uma contra-revolução permanente? E eu finalizo esse primeiro bloco de perguntas com a pergunta do Fernando, que ele colocou, inclusive, como um superchat. Seria possível existir uma revolução micropolítica pela esquizoanálise e a macropolítica pela luta de classes ao mesmo tempo? É a pergunta que o Fernando faz. Ficou claro? Quer que eu responda, que eu reprise algumas? Deixa eu só anotar melhor a do Fernando. Seria possível existir uma revolução micropolítica pela esquizoanálise e macropolítica pela luta de classes, ao mesmo tempo? Tá, anotado. Legal. Então, passo a bola dessas 3 e aí nós encerramos com mais 2 que chegaram aqui. Perfeito. 3 excelentes perguntas, tá? Vão a um nervo da questão. A da Luísa Copieters me dá a chance de esclarecer o que é o estruturalismo. Luísa, quando uma explicação começa pelo termo estrutural, né, eu fico um pouco desconfiada, a depender, claro, do interlocutor, né? Mas o estruturalismo é um subproduto da pós-modernidade. E como subproduto, eu não estou aqui dizendo que ele é pior ou melhor. Eu estou dizendo que ele está na mesma raiz teórica. E o estruturalismo é, de fato, o grande momento do maio de 68. Tudo era estrutural. Tudo que tivesse estrutural no nome, né, inclusive provocou uma revolução nas editoras. Né? Se alguém falasse de uma novela, era uma novela estrutural. Se alguém falasse da nova cozinha, era uma nova cozinha estrutural, no sentido, né, do paladar, né, naquela coisa da francesa, inclusive, né, desses termos. Tudo tinha que botar o estrutural, botou o estrutural, vendia. Isso teve um boom durante 5 anos. De repente, o estruturalismo caiu, né, justamente pela crítica pós-moderna, com uma forcinha do Foucault, uma forcinha do Lacan daqui, até do próprio Althusser, que é um outro problema que a gente vai ter que discutir outro dia, virou o quê? O lixo da história. Aí ninguém mais era estruturalista, todo mundo rejeitou o estruturalismo. Então, 50 anos depois, quando eu vejo questões sobre o racismo, sobre o feminismo, sobre as lésbicas, né? Sobre os homossexuais, que eu acho que usar a sigla, né, para mim, significa, né, que os pós-modernos não querem explicitar a homossexualidade, não querem explicitar o lesbianismo, porque acham palavras feias, então bota uma sigla, LGBTQI+, eu já perdi a conta, eu realmente não estou sabendo qual é a última sigla, porque inclusive os homossexuais e as lésbicas não querem ser sigla, eles querem desenvolver autenticamente a opção que eles quiserem. E, inclusive, os mais conscientes são aqueles que estão lutando como sujeito dentro da classe. Então, quando começa a vir uma explicação, com todo respeito ao Silvio Almeida, que eu sei que usa racismo estrutural, né, que é uma pessoa que está trabalhando com uma intenção mais do que explícita, né, no sentido de combater o racismo, eu não estou aqui pondo tudo na mesma panela, mas eu só quero chamar a atenção seguinte.
Normalmente quem tem Sartre como referência, normalmente quem tem Nietzsche como referência, normalmente quem tem Foucault como referência, normalmente quem tem Lacan como referência, que está imbuído na pós-modernidade de todas essas inspirações não inspiradoras, né, comete o erro de, ao ir para o estrutural, por que não falar das lutas de classes mais explicitamente? Entendem? Aí, normalmente, algumas destas pessoas pegam uma fama estrutural né, rapidíssima, vendem muito livro, são convidados para o programa Roda Viva e eu não ouço uma palavra sobre a classe trabalhadora. Eu só ouço a palavra racismo, ou feminismo, ou indígena, ou LGBT e estrutural junto. Então, será que não é fugir de uma explicação e entrar na moda? E eu nem estou dizendo que é por uma questão de que a pessoa queira vender livros, mas está dando uma explicação que não efetiva a revolução. Por que não voltar ao Marx? Por que não voltar ao Engels? Por que dizer que o Marx é um pensador oitocentista ultrapassado e valorizar Nietzsche, que morre em 1900 e é igualmente oitocentista? Então, às vezes, gente, uma dica aqui para todos que estão aqui no programa. Presta atenção no argumento e tenta, né? Não é desconstruir, isso é uma palavra pós-moderna, não é ressignificar, isso é uma palavra pós-moderna. Tente destruir o argumento do seu adversário, né, ou do seu inimigo, indo na lógica interna e rebatendo com o quê? Com a história, com a dialética e com a razão. E com a política. Veja onde estão estas pessoas. Veja onde estão esses movimentos. Veja que vereadoras foram eleitas, né? Trans ou feministas, etc. e tal, com fundações imperialistas financiando suas campanhas e aqueles que realmente, defendendo a raça negra, se elegeram sem nenhum dinheiro de fundações imperialistas, sem dinheiro da Fundação Ford, sem dinheiro da Fundação Rockefeller, sem dinheiro do Open Society, né? Sem ir para Paris dizendo que é um filósofo que está cuidando dessa questão, ou uma filósofa, entendeu? E, na verdade, está contribuindo para a transgressão resignada. Né? Então, da Luísa Copietes, eu trago essa reflexão, te agradeço a pergunta, e aí eu vou para a pergunta do Anselmo, né? Que ele fez uma pergunta magnífica e não estrutural, né? Ele foi na raiz. E na raiz é diferente de estrutural, porque quando eu falo em estrutural, eu falo também em supraestrutural e infraestrutural. Eu já dividi, e o Marx e o Engels tiveram que explicar isso 1000 vezes ainda em vida, da questão dialética, de que o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações. Meu caro Anselmo, grande camarada, a pós-modernidade tem tudo a ver com a crise estrutural do capital. E agora eu falo em meu nome aqui, numa reflexão minha, eu estou levando esta reflexão para a minha organização, que é a centralidade do trabalho. Em termos de organização, né, a gente está discutindo isso, mas eu entendo e defendo que, via Mesaros, que tentou escrever, né, um livro sobre a transição, né, aquele momento que a gente chama, né, ali do livro dele, Para Além do Capital, me inspiro muito nesse livro, tá? Ele, de fato, precisa ser melhor interpretado, melhor problematizado, mas ali ele fala em crise estrutural do capital. Eu tendo a concordar com Mesaros, e acredito que tem, né, uma grande ligação de raiz com o Capital do Marx, pelo seguinte, porque as crises cíclicas, né, que sempre ocorrem no capitalismo, e evidentemente, né, o capitalismo precisa superá-las, e elas não são crises não planejadas, elas já estão como um projeto dentro da reprodução ampliada do capital. Quando a gente fala em crise estrutural, significaria, segundo Mesaros, a chegada a um momento em que a explicitação da teoria da transição, agora lembrei exatamente o termo do Mesaros, ele escreve uma teoria da transição para além do capital. Se está errado ou está certa, como só ele no século XX fez isso, publicou no início do século XXI, nós teríamos que, no mínimo, ler para saber se está correto ou não. Então, eu indico, Anselmo, que a pós-modernidade ela é o fruto, o quarto fruto contra-revolucionário que corresponderia, e o Mesaros identifica a crise estrutural do capital, que já não é mais só, entre aspas, a crise cíclica, a partir dos anos 70.
E a partir dos anos 70, justamente, foi quando a gente teve as greves operárias dos maios de 68, que não ficaram para a história, a historiografia não registrou. Ficou a luta estudantil, que é importantíssima também, mas que não muda o mundo, não para a produção. Volto a falar, está lá explicadinho no primeiro dos nossos programas, no minuto 50, 54, 56, tá? Então, quando você diz, existe então uma revolução permanente? Neste sentido, localizado, de uma revolução que precisa, com a teoria da transição, entender socialismo como transição ao comunismo, rebate, Anselmo, ao mesmo tempo, todo esse pessoal que acha que o socialismo tem que ser democrático no sentido de uma democracia com valor universal, que já retira a questão de classe. Embora eu esteja me alongando muito para ouvir as outras duas questões que o Cláudio falou, quero responder com muita atenção ao Fernando Terra. Fernando, quando você disse é possível ao mesmo tempo, vamos ver se eu entendi a tua questão, tá? Se eu não entendi, você me fala. Uma revolução micropolítica, né? A partir da esquizoanálise, com uma revolução macropolítica a partir da luta de classes, eu te digo categoricamente não. E com toda humildade, esse categoricamente, tá? Por quê? Não é nenhum conhecimento da verdade, né? Ou ser dona da verdade, não. Não é nesse sentido, espero que você compreenda. Mas, quando eu falo de micro e macro política, eu já eliminei a dialética. Eu já eliminei o humanismo. Eu já eliminei o racionalismo. E já eliminei o historicismo. Eliminei os 4 elementos de profundidade que eu citei aqui para vocês, que faz parte daquilo que a burguesia, não foi o Marx? A burguesia provou que sem esses 4 não é possível transformação. Eu entendo a boa intenção, inclusive, da sua pergunta, né? Porque assim, bom, então será que não dá para a gente valorizar o sujeito e a transgressão ao mesmo tempo que estamos nas classes? Não, e aí eu vou pôr uma tese minha aqui, uma hipótese, na verdade, bem polêmica, que até com camaradas, né? E escritores e estudiosos que estão nessa mesma linha de crítica que eu tenho numa dimensão de superação, discordado e discutido, né, solidariamente, num sentido generoso, não solidariamente, generosamente, tá? Entre exploração e opressão, eu não acho que as duas são iguais e tem que se interrelacionar. Exploração do modo de produção capitalista engloba opressões. Então, há uma hierarquia. Porque, às vezes, algumas pessoas estão tentando, né, descaracterizar a luta do identitarismo, equilibrando exploração e opressão. O equilíbrio está na relação dialética. É uma noção não formal do equilíbrio. Tá? Cuidado com isso, porque o equilíbrio ele tende a não ser dialético. Na verdade, na dialética, a opressão está no meio do DNA da exploração, mas subordinada. A opressão é fruto da exploração. Quem veio antes? Quem está na raiz? A exploração. Então, a exploração capitalista, né? Não basta a gente ser anticapitalista, a gente tem que ser antinihilista, a gente tem que ser anticrítica regressiva, a gente tem que ser historicista, humanista, racionalista e dialético. Então, eu diria que essa é a filigrana importante de um salto qualitativo, não é só uma subordinação. A exploração qualitativamente é superior e mais abrangente que as opressões que estão lá dentro. Mas é polêmico. Vamos lá às últimas 2 perguntas. Não, muitíssimo bem, Angélica. Fique à vontade para você tomar a sua aguinha. Você levanta o dedinho se você quiser um tempo, como a gente combina em todas as nossas lives. Então, vai lá que eu seguro aqui o chat. A Angélica vai dar uma saidinha, volta em 1 minuto. Eu vou registrando aqui a nossa participação, muita gente aqui no chat. O Nelson Araújo diz: o que a Angélica fala de se ocupar com o real para não solucionar o problema explica o porquê a Globo é um dos principais agentes de difusão dos movimentos negro, mulher, LGBT, meio ambiente e indígena. Muito bem colocado, Nelson. É nessa linha que a Angélica vem explorando o quanto, né, esses aparelhos ideológicos têm por objetivo desarmar a consciência crítica, quando não interditar o debate, né? Nós temos muita interdição de debate no Brasil para que se aprofunde a crítica na realidade que nós estamos vivendo. Angélica, eu vou, então, te colocar mais 3 perguntas e encerramos o programa,
porque, embora as pessoas estejam pedindo aqui tempo bolivariano, nós já estamos além daquilo que foi programado e vamos prosseguir com essas 3 questões que eu acho que vai fechar muito bem o programa. Diz o Erasmo Quirici, essas reflexões na dimensão teórica e filosófica, com a prática, se sustentaria apenas no âmbito da prática revolucionária nacional? Tá? Essa é a pergunta do Erasmo. Agora eu vou buscar a pergunta do Felipe. Deixa eu ver aqui pelo horário. 17h50. O Felipe Borges. Como levar até as periferias o espírito revolucionário? Não havia massa da classe trabalhadora nas manifestações. O empreendedorismo precarizado convenceu a todos que são empresários. Essa é uma questão importante que o Felipe traz, porque o que a gente observa nas manifestações, na verdade, na sua maioria, é a presença de militância. Transformar esses atos em movimento de massa é a próxima etapa da luta política. Creio eu que nós ainda não alcançamos esse estágio da luta. Nós precisamos transformar os atos que nós estamos promovendo, que estão crescendo em capilaridade, em presença de pessoas, mas ele ainda não se transformou num movimento de massa, a meu juízo, e é o que parece do Felipe também. Chega aqui mais uma pergunta do Erasmo, 18h03. Deixa eu localizar aqui. O Erasmo diz, diferente da social-democracia, o maior obstáculo das organizações revolucionárias seria isso, a permanente construção teórica produzindo, ao mesmo tempo, dissidências? Vou repetir. Diferente da social-democracia, o maior obstáculo das organizações revolucionárias seria a não influência de massas? Pergunta. Seria isso, a permanente construção teórica produzindo, ao mesmo tempo, dissidências? Ficou claro? Se você quiser, eu vou colocando na tela a pergunta na ordem que eu apresentei. Tá. Vou responder, então. Tem mais alguma? Não, Deve ter, acho que podemos encerrar por aqui. Tá bom, tá. Então, vamos lá. Eu acho importante essa questão, até que o Anselmo, você estava lendo enquanto eu dei a minha saidinha, né? Os problemas realmente existentes sobre os quais a pós-modernidade se coloca, né? É de que, de fato, eles precisam de uma solução. A questão do racismo precisa de uma solução, né? Ela é um problema realmente existente, problema grave. O problema feminino, o problema dos homossexuais, o problema dos indígenas, tudo isso fragmentado dentro da classe é que precisa dessa solução. Então, só para que fique registrado o que são problemas realmente existentes, porque ninguém aqui está negando a importância desses movimentos, mas a sua não articulação com a classe acaba realmente complicando. Mas vamos às perguntas do Quirit. Acho que a primeira eu entendi bem, a segunda do Quirit não sei se eu entendi bem, vou tentar, tá? E a do Felipe também, a do Felipe me possibilita continuar respondendo a Anselmo sobre a Revolução Permanente. E com isso, acho que a gente vai fechar bem legal aqui. Veja. Quirit, você pergunta se essa prática é apenas no âmbito de uma revolução nacional. Não, de jeito nenhum. Ela tem que ser uma luta internacional. A classe operária é internacional, a gente grita isso nas manifestações, né? Quer dizer, nem todos gritam isso nas manifestações, né? Mas nós estamos lá para gritar isso. E a classe burguesa também é internacional. Agora, eu volto a falar, né? E aí eu falei muito pouco no segundo programa, posso, num desses programas, trabalhar bem filosoficamente aqui para a gente, porque vai ser uma boa para a gente continuar reproduzindo o convite que eu fiz aqui, né? Nós temos que entender o nacional e o internacional na famosa frase desenvolvimento desigual e combinado, que está no Marx, que o Trotsky coloca, evidentemente desdobra e fala da revolução permanente. Aí sou muito mais o Trotsky com a revolução permanente do que o Gramsci com a revolução passiva, né? Uma hora a gente pode desdobrar isso também, se o público quiser, mas é o seguinte, Quirit, né? Aproveitando aí a pronúncia do seu sobrenome, é o verdadeiro lugar entre o universal, o particular
e o singular. Alguém aqui perguntou do Hegel, né? Hegel, como eu já disse hoje, é o máximo da consciência revolucionária burguesa possível. E é dele que Marx partiu para desdobrar tudo aquilo que agora se coloca como nosso instrumento revolucionário da classe operária, que fica esbarrada no Hegel, no idealismo, e que no Marx vem para o materialismo. Então, lembra aqui na segunda parte do programa hoje, quando eu estava dizendo do universal, do particular e do singular? Acho que vale a pena, viu, Cláudio? Vamos registrar isso, que a gente pegue isso com exemplos. Mas vou dar um exemplo só para o Quirit aqui para aproveitar, né? Claro que a universalidade da classe operária tem particularidades. Onde? Em cada país. Mas não quer dizer que o socialismo é possível num país só. O socialismo é uma transição mundial para uma nova forma de produzir, que é o comunismo, com trabalhadores livremente associados. Né? O trabalho associado, uma hora a gente pode também desdobrar isso aqui um pouco melhor. Eu só passei muito rápido por isso nos outros programas. Né? E a singularidade dessa revolução brasileira, que se põe na revolução internacional latino-americana, que tem que se integrar com o continente africano, com o continente asiático pobre, que tem que trazer para o processo revolucionário a classe operária mais avançada do nosso tempo, que está nos países imperialistas. Daí a diferença da Comuna de Paris com a Revolução Russa. A amplitude de uma revolução num país que já tem o capitalismo maduro com aquela que tem um capitalismo, né? Um capitalismo periférico, um capitalismo periférico não, atrasado, né? Hipertardio, tardio, essa é a palavra, tá? Então, eu entenderia a revolução nacional de cada país, Quirit, como, né, um momento particular de uma singularidade, de um conjunto de classes estratégicas, de setores estratégicos da economia, para esse universal que é a transição socialista. Olha, gente, como nós só estamos considerando aqui, né, raciocínios fragmentados de micropolítica, né, de macropolítica, como tinha o outro colega nosso perguntado aqui, né? E a gente não pode juntar, porque é uma qualidade diferente, né, das opressões para a exploração. Eu acho que esta questão da discussão do nacionalismo revolucionário, ele é muito importante. Aí acho que eu vou para a segunda pergunta do Erasmo, dizendo o seguinte, não sei se o que você quis dizer na pergunta é que é difícil daqueles que hoje estão se preocupando com a revolução terem influência de massas, né? E daí as massas não estarem exatamente já construindo, como o Cláudio falou, há atos de rua, mas ainda não são exatamente manifestações de massa e precisam se transformar em greves de massa, como foi aquela de 2017, maravilhosa, de abril, no Brasil, né? Então, se for isso, claro, isso é uma mediação, né, de todo um processo de consciência de classe e desses mecanismos aqui de que a luta ideológica é um grande momento da luta de classes. Então, claro, a gente tem que crescer essa influência na contracorrente contra a quarta contra-revolução burguesa. É muito contra aí, né? Contra nós. E, Felipe, na sua pergunta, eu nem chamaria de periferias, né? Como levar até as periferias o espírito revolucionário. Eu nem estou usando o termo periferias, que normalmente é usado pela pós-modernidade, embora eu entenda, Felipe, te conheço, né? E a gente tem conversado, não te conheço pessoalmente, mas temos conversado a partir aqui do canal Resistências, de tudo que vamos tentando conversar. Eu tento responder a todos que me escrevem, né? Não que eu demore alguns dias, mas sei que o Felipe é um batalhador, né? Contra a corrente também. E o que você está querendo dizer aqui é assim, como é que a gente leva lá, né? Naquele lugar onde está o pessoal mais miserabilizado. Então, ao invés de dizer como levar até as periferias o espírito revolucionário, eu diria como levar até o conjunto das classes sociais trabalhadoras, da classe operária e todos os seus desdobramentos, o entregador por aplicativo, o cara do Uber, aquele que trabalha no comércio, aquele que trabalha na Petrobras, que esse é estratégico, o caminhoneiro, que aí nós todos somos, entre aspas, uma periferia do sistema capitalista? Não, nós somos o centro do sistema capitalista. Quem nos faz chamar de periferia é a pós-modernidade. Por quê? Quando eu chamo de periférico, eu estou chamando de excluído. E a exclusão tem que ser muito bem. Teve o grito dos excluídos, eu entendo tudo isso, a gente vai lá, grita e fala do grito dos excluídos. Mas se a gente entender
a nossa dimensão como excluído, nós estamos escondendo a verdadeira raiz, radicalidade, né? Da exploração capitalista. Sem a nossa existência, seria impossível o capitalismo existir. Nós somos o centro. Daí a questão da centralidade do trabalho contra a centralidade do capital. Então, aí eu acho que para levar até, né, esse núcleo que é a nossa classe, primeiro nós somos da própria classe, então não é levar. Mas, claro, nós estamos numa posição, eu, por exemplo, como professora, né, de intelectual, né, e que tem atividade política também, e estou no meu sindicato também, mas estou dando um exemplo assim, nós não estamos na produção operária metalúrgica ou siderúrgica, né? Nós estamos em outras particularidades, né? Dentro desse universal e desse singular. Então, veja, né? Não é por sofisticação nem nada, eu quero pegar essas três questões e a gente desdobrar muito aqui, porque, de fato, Felipe, aí a gente não vai conseguir levar, nós estaremos, né, junto da nossa classe. É diferente, e acho que é isso que você quis dizer. Então, acho que é isso, né, Cláudio? Segundo microfone desligado seu. Oh, meus cachorros estão aqui latindo e eu fechei. O Erasmo trouxe mais essa questão que eu enumerei. Não sei se você já tocou, mas enfim, eu vou ler aqui. Toquei. Já tá Já. respondido? Foi quando eu disse que se ele estava querendo dizer que as entidades revolucionárias, as organizações revolucionárias, estão hoje com pouca influência de massa, né? O maior obstáculo seria esse, diferentemente da social-democracia. Quer dizer, o que eu diria sobre a social-democracia, isso eu esqueci de comentar, é que na América Latina jamais houve social-democracia. Acho que o Kirit até concorda com isso, porque na verdade, você sempre teve aquele estado de contra-insurgência, como diz o Marini, né, Rui Mauro Marini, que escapa a essas análises mais de Fernando Henrique Cardoso, do populismo de Verfort, de autoritarismo de Marilena Chaui, né, de autonomismo da classe operária. É sempre um estado de contra-insurgência, né, um estado autocrático, golpista, e que nunca desenvolveu a social-democracia nos moldes, né, daquele momento pós-guerra da Europa. Aqui sempre foi, né, a mão de ferro, a ditadura. Angélica, muito bom ter você de volta ao canal Resistentes. Muitos elogios aqui à sua participação. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui ao vivo, acompanhando essa brilhante exposição da professora Angélica. Agradecer a todos ainda que irão nos acompanhar depois de encerrada a live. Peço likes, compartilhamento, isso é importantíssimo neste momento que você está nos assistindo. Se não deu um joinha, dê lá o seu joinha, porque tudo isso acrescenta muito no impulsionamento. E um comentário também, você pode deixar o seu comentário aqui na live, nós registramos, procuramos retomar no nosso próximo encontro, que deve ocorrer em função do feriado do dia 12, como nós alternamos aqui com o professor Rampinelli às terças-feiras, então eu receberia o professor Rampinelli no dia 19 e a Angélica retorna dia 26 de outubro. Nós vamos confirmar essa agenda e informarmos todo aqui pelos nossos canais de comunicação. E registrar, como a Angélica falou também, que na descrição deste vídeo você encontra o link para acessar as 4 edições anteriores. Embora a Angélica tenha feito aqui uma síntese delas, é sempre bom você retomar essas lives. Eu mesmo fiz isso, é muito importante para a gente pegar o fio da meada e concluir essa jornada brilhante que estamos fazendo. Então, fica na descrição do vídeo este link para você acompanhar essas lives anteriores que fizemos aqui na jornada. Angélica, meu muitíssimo obrigado. Você foi muito bem. Muito bom ter você aqui de volta. E não mais agora em 15, em 21 dias, em função do feriado, estaremos de volta aqui para dar continuidade na nossa jornada sobre a crítica às teorias da pós-modernidade. Um beijo grande, passo para você fazer suas considerações finais e despedida. Obrigada, Cláudio. Eu queria agradecer a todo mundo que me deu força para voltar aqui hoje, né? A gente marcou e desmarcou tantas vezes, né, Cláudio?
por causa de toda a situação que me contornava aqui, né, da pós-Covid, até que a gente chegou ao dia de hoje. Eu confesso que eu estava bastante nervosa, mas ao mesmo tempo bastante feliz, entendeu? Era uma mistura assim de um frio na barriga com uma vontade de vir aqui e a gente conversar, a gente retomar esse tema. Para quê? Para a gente ouvir, né, da boca da esquerda aquilo que ela precisa dizer, que é a alternativa para nós. Não é um mundo que não existe alternativa. É possível mudar o mundo, é possível transformar, é possível ir para além do capital, não só do capitalismo. Por isso que não adianta uma luta anticapitalista. Muita gente fala isso. Está correto, claro que está correto, mas a gente tem que ir para além do capital. E eu cito aqui e termino, né, agradecendo a todo mundo que esteve no chat, a todo mundo que está assistindo, ao Cláudio, principalmente, toda essa equipe maravilhosa do Resistentes, a minha organização, Centralidade do Trabalho, que me faz ter energia para mudar o mundo, para a gente superar qualquer possibilidade, né, aqui, que nos fale contra, a gente ir contra a corrente com segurança e com revolução, né? Eu gostaria de lembrar qual foi, né, uma das maiores conquistas que a classe operária teve, que foi na Comuna de Paris, de 1871, e terminar com a frase dos comunardos, que deve ser a frase de todos nós. Vamos sair falando isso. Estamos aqui pela humanidade. É isso, obrigada e um beijo. Muito bom, Angélica. Comemoramos 150 anos esse ano da Comuna de Paris. Podemos pensar num programa só sobre esse tema, para a gente poder desdobrar em tudo que ele merece. Angélica, a alegria é toda nossa de te receber aqui e te ver com saúde, lúcida, ágil, brilhante. Isso não tem nem adjetivo para a gente poder expressar nessa alegria de te ver de volta aqui, super em cima, super astral, enriquecendo o debate político aqui que nós procuramos fazer no canal Resistência. Quero anunciar nossa programação. Ainda hoje, às 21 horas, nós, em transmissão simultânea com a Potter TV, o programa Resistência em Debate. Deixo aqui o convite para vocês acompanharem. E amanhã, no Diálogo de 20 Minutos, conduzido pelo jornalista Paulo França, ele recebe Daniel Stilick França, que é sobrinho do Paulo França. É um menino brilhante, matemático quântico, dá aula na Universidade da Dinamarca, e o tema vai ser Bug e Escândalos, os segredos do Facebook e suas redes. Amanhã, 11 horas, aqui no canal Resistentes, Daniel Stilick França. Genial esse menino, gosto muito dele, vou querer acompanhar também esse programa. Angélica, um beijo grande, até o dia 26 de outubro. Até lá já terei feito aniversário no dia 23, faremos um brinde 3 dias depois, mas enfim, te aguardo aqui então no dia 26 de outubro. Forte abraço a todos que nos acompanharam e todos ainda que irão nos acompanhar. Encerro com a nossa vinheta. Valeu, gente, um abraço.